Epístola de Paulo aos cristãos de Roma, no capítulo 8, versículo 11 e versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, nós somos devedores, mas não a carne, para viver segundo a carne. Em viagem missionária e também pastoral a Corinto, na Grécia, o apóstolo Paulo tira um tempo para escrever aos crentes de Roma. Não sabemos exatamente se são novos convertidos que teriam possivelmente sido alcançados pelo Evangelho de Cristo através de soldados. A primeira ideia é essa, soldados que teriam sido evangelizados inclusive pelo próprio Paulo. Essa é uma opção pelo qual os cristãos de Roma haviam recebido o Evangelho de Cristo sem ter conhecido Paulo. Nós sabemos que ele não havia ido ainda para Roma, nós sabemos que ele não é o fundador da igreja de Roma, porque no capítulo 1 ele nos diz do seu interesse de ir, mas que até então ele havia sido impedido de estar com estes crentes de Roma. São muito elogiados pelo apóstolo Paulo e a igreja verdadeiramente é robusta. A possibilidade deles terem sido alcançados pelo Evangelho de Cristo através dos seus legionários, seus soldados, não somente os praças, mas os oficiais também, é grande. Essa possibilidade é grande, visto que o próprio Jesus teve acesso ao centurião e em seguida, ainda em Atos dos Apóstolos, Pedro tem acesso a Cornélio, que já era considerado um homem justo entre os romanos. O oficial romano também era justo entre os judeus. Ele havia se convertido aparentemente ao judaísmo, de boa fé, ao bom e clássico judaísmo, mas posteriormente ao encontro com Pedro se converteu a Cristo. Estes homens viajam muito, plantam postos e voltam, retornam. A possibilidade destes soldados, no seu regresso a Roma, que era evidentemente o quartel-general do Império Romano, terem sido os pregadores sagazes que teriam alavancado o Evangelho sem que o colégio original ou Paulo tivessem sido os pregadores. Queridos, nós sabemos que a epístola de Paulo aos Romanos, assim como Martinho Lutero diz, é o quinto evangelho, ele é a explicação básica dos outros 4 evangelhos. Portanto, temos aqui a esperança de aprender de Paulo e entender de Paulo através da doce vontade do Espírito Santo, que é o inspirador da carta. Sabemos disso porque as epístolas de Paulo têm o carimbo de Deus, têm a confirmação do Espírito Santo. Nós vamos falar muito sobre graça ao passo que formos estudando a epístola aos Romanos, principalmente o capítulo 8. Ele é o capítulo que fala em essência desse ministério que não foi revelado a Pedro e nenhum do colégio original, mas Paulo recebeu o evangelho da graça. Ainda que Jesus e João Batista anunciavam o evangelho do reino, o apóstolo Paulo vai nos explicar um pouco mais daquilo que recebeu não da mão e nem da boca de homens, como ele mesmo fala acerca do discipulado que recebeu do próprio Espírito Santo. No versículo 13 ele nos diz assim: porque, irmãos, se viverdes segundo a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. O grande pastor missionário, pregador e escritor Joe Owen parafraseou isso que Paulo diz em Romanos 8,13. O missionário nos diz assim: encontrem os seus pecados e os matem, porque do contrário, os seus pecados os encontrarão e certamente matarão vocês. Queridos, não tem como viver um cristianismo superficial, um cristianismo à margem da lei, um cristianismo acima das virtudes exigidas por Cristo. Paulo não inventou nada disso. Paulo apenas reproduziu aquilo que Jesus disse várias vezes: largue a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas por este caminho certamente vocês encontrarão a morte. Muitos são os que vão e se apressam a ir por este caminho, mas os que vão pelo verdadeiro caminho, que sou eu, ainda que seja uma trilha estreita, sinuosa, cheia de curvas, perigosa, estes encontrarão a vida eterna.
Deus Pai no jardim do Éden disse claramente para Adão: se você comer do fruto proibido, se você ouvir e atender às obras da carne, você e sua mulher morrerão. Alguém pode dizer: mas comeram e não morreram. Alguém que está me ouvindo pode ir um pouco mais fundo. Eu estou vivendo segundo a carne, eu estou tocando terror e estou vivo. Quem disse que Adão ficou vivo depois de morrer? Depois de comer o fruto? Ele morreu. Quem disse que Adão ficou vivo depois de desobedecer à voz de Deus e obedecer a sua carne, o seu desejo, a sua concupiscência? Ele veio a falecer. A morte não foi instantânea, não foi uma morte súbita. Muitos conseguem viver 10, 20, 30 anos em adultério e não morrem. Pelo menos não por fora. Em Apocalipse, o Espírito Santo, através de João, Jesus, em pessoa, através de João, nos diz que alguns cristãos, uma certa comunidade, uma certa parte da cristandade, parece que está viva, mas está morta. A ideia é que eles são vistos na rua, dirigindo, trabalhando, estudando, parecem vivos, por fora estão vivos. Os seus corpos estão vivos, mas as suas obras fedem. As suas obras apontam para a carne, porque são carnais. O Espírito não testifica com elas, porque estes obreiros não nasceram de novo. O Espírito não fala através dele, porque eles não são guiados pelo Espírito. Uma vez que não são guiados pelo Espírito Santo, já que ainda não o receberam, eles agem segundo a própria carne e se comportam como Adão. Desobedecem como Adão, não morrem fisicamente como Adão, mas espiritualmente estão mortos há muito tempo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Versículo 15, porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez viver em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O apóstolo Paulo está confirmando a conversão dos romanos. E ao mesmo tempo ele está confrontando esses que não são convertidos. Os que são convertidos vivem assim, de um modo, porque receberam o Espírito. Os que não são convertidos vivem de outro modo e morrem, porque não receberam o Espírito. O agente fundamental da conversão do homem não é o pregador. A figura principal que opera o convencimento, a conversão, a operação miraculosa que arranca o coração de carne impetrificado e coloca o coração espiritual no homem, não é o pastor local, não é o cantor local, não é o congresso, não é o livro. Pode ser através destes meios, mas quem realmente opera, o médico que faz a cirurgia e transforma essa massa caída no jardim do Éden, em Adão e Eva, e transforma num homem salvo, é o Espírito Santo de Deus. Jesus nos diz que a missão do Espírito Santo seria apontar para ele, Jesus. E apontando para ele, Jesus e as suas obras, este que recebeu o Espírito Santo e permitiu ser confrontado e convencido por ele, o Espírito Santo, esta pessoa poderia ser salva. É assim que Deus Pai opera a conversão e o processo de salvação se dá assim, dando voz ao Espírito Santo de Deus, permitindo que este faça morada. Só então Jesus salva este alguém. Este Espírito, o Espírito de Deus, não veio para nos confundir. E uma vez crido, uma vez aceito, e ele fazendo morada em você, ele fazendo morada em mim, como nos foi dito também por João, este Espírito, este amor, lança fora todo medo. Vocês não foram chamados para viver em temor, porque receberam o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito da adoção de filhos. O apóstolo Paulo fala aos romanos, porque são entendidos das leis, lembre que o direito nasceu em Roma, sobre adoção. Aquele que recebe na sua família um adotado, aquele que adota uma criança, tem que ter consciência, isso também é testificado, passado a limpo em papel e assinado, de que este recém-adotado tem todos os direitos como se fosse um dos filhos de sangue. Ele se torna verdadeiramente filho. Tem todos os direitos à herança, todos os direitos ao afeto, todos os direitos ao cuidado, à segurança, à saúde, à alimentação, como se fosse da família. Olha a figura que Paulo está usando para te dizer. Você tem os mesmos acessos que Cristo teve.
o verdadeiro e unigênito Filho de Deus é Cristo. O Filho do Deus Pai é Jesus, o Deus homem, o Deus Filho. Qual o principal direito que Jesus teve? Ele ressuscitou. Disso não há controvérsias. Ele apareceu a mais de 500 testemunhas, depois apareceu ao seu irmão Tiago, apareceu a Paulo, apareceu a João em Patmos, preso por amor de Cristo, isolado na ilha prisão, Patmos. Apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. E estas pessoas todas preferiram morrer do que negar a verdade que viram Jesus. Eles preferiram a espada, preferiram a arena dos leões, preferiram o Coliseu, preferiram as mortes das piores formas, mas não negaram a verdade. Morreram sustentando a verdade de que Jesus ressuscitou. Ora, Jesus é o verdadeiro Filho, o herdeiro principal, unigênito. E o versículo 16 está dizendo que você, uma vez que se converte, permite que o Espírito Santo entre e faça morada em você, vive agora, não mais segundo as obras da carne, mas vive segundo as obras do Espírito, tem os mesmos direitos que Jesus tem. Porque agora somos filhos. Ainda que de modo adotivo, ainda que por adoção, somos filhos, tal como Jesus o é. Ressurreição é o que o apóstolo Paulo está prometendo. Ele está dizendo, larguem esse modo de viver. Abandonem essas obras. Arrependam-se, João Batista disse. Produzam frutos dignos de arrependimento. Arrependam-se. Parem de viver segundo a carne. Parem de viver segundo as obras da carne. Vivam segundo o Espírito de Deus. Se é que esse entrou em vocês e fez morada, se comportem como tais. Vivam como verdadeiros cristãos. Vivam como filhos de Deus, porque vocês são, ainda que por adoção, cordeiros, através de Jesus, são dignos agora da ressurreição, não pelas vossas obras, mas co-herdeiros por conta das obras de Cristo. A cruz te dá esse direito. Você tem direito à ressurreição, mas por favor, pare de viver segundo a carne. Do contrário, morrereis. Pode viver aqui, pecando, adulterando, 10, 15, 20, 30 anos, mas espiritualmente estará morto. Isso no dia da justiça, que se dará no retorno de Cristo, ou na sua morte, você morrer sem Cristo, se você morrer em pecado, você perderá os direitos. Você tem direito de filho. Se creu em Cristo e o Espírito testifica e vive em você, o Espírito te dá, você tem esse direito. Não perca. Não perca. E se nós, filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, é certo que com ele padeçamos, para que também com ele sejamos glorificados. O contexto aqui, o conceito é de uma igreja que, ainda que seja robusta, tenha senadores, tenha altos cargos no exército romano, cristãos verdadeiros convertidos. Eles sabem e eles testemunham o jugo que vivem. Eles sabem que estão diante dos olhos de Nero, o maior fascínora de todos os tempos. Eles sabem que a sua fé, ainda que fosse assistida por pessoas importantes convertidas, corria risco. Eles presenciavam cristãos sendo assassinados, cristãos sendo espoliados, perdendo seus bens, separados de suas mulheres e filhos, presos e por fim sendo mortos para a diversão no Coliseu, para a diversão dos ímpios no Coliseu. Eles viram cristãos serem sacrificados, seu sangue ser misturado ao sacrifício de animais e de ímpios. Todos mortos e dados em sacrifício aos deuses romanos. O panteão greco-romano é gigantesco, haviam muitos deuses. Por conta disso, haviam muitos sacrifícios. E o sangue cristão foi vertido aos montes. Os cristãos ao qual Paulo está escrevendo eram testemunhas da violenta e truculenta forma com que Nero tratava qualquer coisa que se revelasse contrária ao seu espírito pagão de adorar outros deuses ou de receber adoração. Todo cristão que se preze não nega a sua fé. E em Roma havia esse sentimento, era crescente, a possibilidade de simplesmente negar para continuar vivo, negar a Cristo para continuar vivo. E a tribulação era tanta,
a ponto dos irmãos, embora convertidos, realmente pensarem nessa possibilidade, negar a Cristo. Porque a perseguição romana, o jugo de Nero, as fortes influências do maligno, Satanás operando nesse protótipo de anticristo, era tamanha a ponto de temerem a própria vida. Era tamanha a ponto de perderem seus empregos. Era tamanha a ponto de fazer Hitler parecer uma moça. O que Nero fez, a perseguição, o genocídio, a busca por todo o Senado, a ponto de um certo tempo serem expulsos. Não dava mais para matar, não havia prisão suficiente para cristãos. Então ele começa a expulsar cristãos. Muitos vão para Corinto. Eles são perseguidos. Eles são caluniados, eles são espolhados, eles são assassinados por amor de Cristo. Tamanho é o sofrimento que muitos começam a pensar em abandonar a fé. Muitos começam a pensar em, de fato, deixar o cristianismo de lado, servir a Deus do coração, mas parar de testemunhar, parar de confessar o nome de Cristo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ei, calma, vocês não vão ter a glória de Deus em Cristo? Sim, nós vamos. E como é que vocês vão ter esse acesso? Ora, agora eu sou filho, através de Cristo, sou cordeiro com Cristo, eu tenho meus direitos. É o que eles estavam dizendo, é o que você talvez esteja pensando. Peraí, se eu sou filho do rei, por adoção sou filho de Deus, através de Cristo. A obra magnífica de Jesus me faz ser herdeiro. É por causa da obra dele que eu passo a ser filho de Deus. Então eu quero os mesmos direitos de Jesus. Então esteja satisfeito com a perseguição. Ele foi perseguido. Jesus foi caluniado. Jesus foi humilhado em praça pública. Jesus foi agredido fisicamente, moralmente. Jesus foi difamado. Jesus foi espancado e, por fim, assassinado. Jesus morreu. Você não quer os direitos de herança dele? Você tem todos os direitos de herança de Deus através de Cristo. Ressuscitar um dia. Convinha que ele padecesse. Ele padeceu. Ele sofreu. Para por fim ser ressuscitado. O próprio Paulo nos diz que se nós cremos em Cristo somente pelas bênçãos dessa terra, somos muito piores que os ímpios. Convém padecer em Cristo. O Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Foi assim que ele viveu. Percebe que em 3 anos e meio de ministério ele não teve paz, ele não teve sossego. Foi perseguido desde Nazaré. Foi perseguido por Cafarnaum, foi rejeitado em várias cidades vizinhas. Por fim, foi assassinado em Jerusalém. Foi morto. Jesus morreu. Meu irmão, estou te dizendo, você é herdeiro de Deus através de Cristo. Tem o direito à ressurreição. Tem o direito de viver no céu. Ele disse que foi preparar lugar a muitas moradas na casa do meu pai. Ele disse, você tem direito, eu não estou negando isso. Mas vem junto padecer por ele. Padecer em nome dele. Se receberam o Espírito de Deus, são herdeiros de Cristo. Mas agora é certo que com ele padeçamos, para que também com ele sejamos glorificados. Ele padeceu primeiro, para depois vir a glória. Ele sofreu primeiro, para depois vir a glorificação. Eu estou dizendo para você aqui a teologia do sofrimento, porque você foi encharcado até agora com teologia da prosperidade, com bênçãos, curas de doenças, com Deus abençoador, um santo casamenteiro, com Deus médico, com Deus garçom, com Deus corretor imobiliário que não faz mais nada a não ser te entregar a casa, um vendedor de carro que não faz mais nada a não ser dar presente para crente caprichoso. Não! A Bíblia está dizendo claramente, o apóstolo Paulo está dizendo, o Espírito Santo está te dizendo, estou expondo aqui em nome de Jesus, convém que com ele padeçamos, não é novidade. Eu estou atribulado, normal. Eu estou angustiado, eu estou na carne, eu não estou aguentando mais, porque o meu chefe, porque minha mulher, porque o meu emprego, porque a minha saúde. Normal. Mas como assim normal? Você não é herdeiro de Cristo? Você não vai viver as glórias dele? Você não teve acesso a Deus Pai graças a ele? Você não é co-herdeiro, filho adotivo? Tem direito, tem acesso? Pois é, Jesus teve todos esses sofrimentos que você está dizendo, ele sentiu na pele. Ele não é aquele Deus malvadão que fica no céu só dando ordem, não. Ele desceu para sentir na pele. Ele foi perseguido aqui. Ele foi caluniado aqui. Ele foi humilhado aqui. E você que se diz co-herdeiro dessa obra, não quer sofrer.
Você determina o fim do sofrimento. Eu declaro. Ele padeceu. Se ele ter padecido não é motivo suficiente para você padecer, se eu fui perseguido, muito mais vocês serão. Jesus disse aos candidatos a missionário, porque muitos desses criam somente nos milagres. Os seguidores desejavam viver somente a glória, desde que poderia ser um revolucionário em Israel e destronar tanto Herodes como Pilatos. Mas não é dessa glória que Jesus estava falando. Não é dessa glória que Deus Pai glorificou o Filho. É lá. É lá. É lá que seus olhos têm que estar. Porque se os seus olhos estiverem aqui, a frustração com o Jesus bíblico vai ser muito grande. Porque o Jesus, anunciado pela teologia da prosperidade, anunciado pela igreja neopentecostal, ele tem muito pouco a ver com o Jesus da Bíblia. Você vai perceber que o Jesus bíblico exige que você sofra. Não é que vai acontecer, talvez aconteça, talvez não. Pode ser que aconteça. Não. Naturalmente, o cristão será e é perseguido. Naturalmente, cristão também fica doente, tem carro roubado, tem problema no casamento. É normal, não tem nenhuma novidade nisso. Talvez Paulo escreveu o versículo 17 pensando nisso. Talvez fosse uma contra-resposta a boatos de que os crentes de Roma estavam desanimados. Aí Paulo diz, não, é certo que padeçamos. Ah, mas nós estamos sofrendo, morrendo aos montes. Não, mas é isso mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo em resposta, Paulo, nós estamos padecendo. Ele, não, é isso, é normal, é para acontecer exatamente isso. Não tem nada estranho acontecendo. Não tem nada de anormal. Vocês estão padecendo. Cristo também padeceu, normal. Não tem nenhuma surpresa. O apóstolo Paulo está agindo assim. O versículo 19 é uma conclusão satisfatória para você, espero, pois para mim é. Ele deixa claro, vocês vão padecer, ainda mais se continuar vivendo como estão, segundo a carne. Vocês não vão só morrer aqui, mas vão morrer na outra vida também. Vão ser ressuscitados para serem destruídos. É isso que em Apocalipse nos é dito. Eles vão ser ressuscitados, os corpos dos ímpios, e vão ser jogados no tormento eterno. Viver segundo a carne é isso. Não vou adoçar a pílula, não tem por que passar a mão na sua cabeça, não há nenhum motivo para ficar te enganando aqui, pregando um Jesus tonto, um sonso, um hippie, que não tem mais nada para fazer a não ser te abençoar, te curar, te proporcionar um casamento super duradouro, feliz, abençoado, lucrativo. Mas não tem nenhum compromisso com esse Jesus, primeiro porque ele não existe. Segundo que se eu te enganar nessa terra, na outra você vai padecer. E não que hajam inocentes entre nós, mas você vai chegar no dia da justiça procurando esse Jesus aí, tolo, Papai Noel, e ele não será encontrado. Do contrário, você vai encontrar agora um promotor, um acusador que também é juiz e vai te dizer, você viveu segundo a carne? Então, parabéns, você está morto agora. Você viveu segundo o Espírito? Não. Então não tem como te vivificar em Deus, em Cristo. Você será fatalmente condenado. Isso foi dito e várias vezes foi reconfirmado na Escritura. Se você viver segundo a carne, você vai morrer. Isso já está nos sendo dito desde o capítulo 2 de Gênesis. Em Apocalipse 21, João volta no assunto. Não dá para ser salvo vivendo segundo a carne. Sabe que você não está cansado dessas pregaçãozinhas de coaching, autoajuda, não? Você acha que eu estou preocupado com o modo financeiro, com o estilo de vida que você vai viver esta vida, que no máximo vai até os 80? E se você passar disso, vai ser para ser incômodo para os outros? Isso se você foi muito saudável quando jovem. Você acha que eu estou preocupado? Você acha que você deveria estar preocupado? Você acha que a Escritura está extremamente preocupado com isso? Ou o desejo de Deus em Cristo é que você viva para Deus, para que um dia seja eternizado, glorificado no céu? O versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim, versículo 18, porque para mim, Paulo, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele volta a falar da perseguição, da injustiça que os cristãos estão sofrendo. Vocês vão padecer, é isso mesmo, se conformem.
Vivam como dá para viver. Vão vivendo, enfrentando o romanismo, enfrentando o paganismo, enfrentando a idolatria, pregando, sendo mastigados por leões, sendo espoliados, despedidos, perseguidos, mortos. Vão vivendo assim, mas por favor, não voltem a viver segundo a obra. Continuem ainda neste vale, vivendo segundo o Espírito, porque vai passar, e vocês serão glorificados. Paulo, tenho certeza que esse sofrimento, embora pareça, e realmente é muita coisa, é angustiante, é fustigante, a perseguição é ferrenha. Eu acredito, eu entendo que vocês sejam perseguidos, eu também sou, só que assim, olhando para isso, eu vejo que não tem como comparar com a glória que há de ser revelada. O que vocês passam aqui não chega nem perto. O nível do sofrimento aqui não chega nem perto do nível de alegria que terão na glória. Amados, é um tempo. O dia mau é um período, é uma estação, é uma época da sua vida, não é para sempre. Já a glória e a presença de Deus, o céu, este sim tem caráter eterno. O que vocês passam aqui tem tempo certo para começar e para terminar. Um dia esses sofrimentos, esses problemas, essa angústia, essa saúde que não melhora, essa vida financeira que não embala, esse casamento que não se restaura, esse problema com o plano de saúde, essa angústia, essa agonia desse câncer, essa doença, essa perseguição, esse vírus, esse tempo, a depressão, sabe tudo isso que vocês passam? Sabe tudo isso que vocês estão passando? Eu não estou dizendo que é pouco, eu estou dizendo que comparado com a glória que há de ser revelada, a presença de Deus, a glória da presença de Deus, o lugar santo na presença de Deus, a imagem de Jesus sendo revelada está por demais superior, é muito acima. O que nós temos com Deus e que teremos em eternidade com Ele é muito maior do que os sofrimentos que nós passamos aqui. Vivam segundo o Espírito para que o seu Espírito seja glorificado, para que seus corpos sejam transformados e habitem eternamente na presença de Deus, porque este tempo vai passar. É só uma fase, é só uma época. Ei, romanos, ei, cristãos dos dias de hoje, eu estou dizendo, é uma angústia, é fustigante, não é mentira. Eu sei que vocês são presos, eu sei que vocês são perseguidos, eu sei que os casamentos de vocês têm problemas, eu sei que os seus filhos adoecem, eu sei que as suas mães morrem, eu sei que os seus carros quebram, que suas casas, suas motos são roubadas, eu sei, mas calma, nós vamos para um lugar melhor, e lá não haverão perseguições. Eu estou dizendo que a glória que há de ser revelada é extremamente superior, é terrivelmente maior, é incrivelmente melhor. A glória que há de ser revelada fará com que esse tempo, fará com que essa vida, fará com que essa época seja reduzida a nada, vocês não vão nem lembrar. Ei, João disse que todo olho será enxugado, toda lágrima que foi derramada será enxugada. Você não vai lembrar mais toda a angústia que você viveu aqui, o luto, o desespero, a agonia, o roubo, os furtos, as injustiças sociais serão deixadas para trás, nós nunca mais lembraremos. O apóstolo Paulo está concluindo o raciocínio dizendo, a aflição deste tempo não dá para se comparar, meu irmão, tenha calma. Lembra dessa doce esperança, o apóstolo Paulo disse até agora, do 12 ao 17, do 12 ao 18, está dizendo, vivam segundo as obras do Espírito, larguem as obras da carne. O apóstolo Paulo está desde o começo dizendo, meu irmão, existe o inferno, se prepare para não ir para lá. O apóstolo Paulo está exortando, o apóstolo Paulo está batendo. No versículo 17, o apóstolo Paulo faz parecer até que são reclamões demais, é normal que vocês padeçam, parem de reclamar. Agora no versículo 18, olha o alívio da parte de Deus. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Eu tenho certo que aflições desse tempo não são para comparar. Meu irmão, não tem comparação com a glória que há de ser revelada. Tão somente creia, tão somente viva segundo o Espírito, tão somente abandone as obras da carne, tão somente volte-se para Deus. Vocês serão glorificados. Calma, romanos. Essa perseguição não vai durar para sempre. Calma, cristãos. Calma. Não dá para comparar. A glória da presença de Deus há de ser revelada e nós estaremos firmes para ver isso. Não haverão comparações, será tudo deixado para trás. Esse luto,
a falência, a angústia, tudo que sofremos, tudo que vocês padeceram até aqui serão uma lembrança. Será visto, entendido apenas como um tempo. Agora parece o fim do mundo. Eu sei que o que você está passando não é pouca coisa. Agora parece que não tem saída. Mas tem. Perseverai. Calma. Vai chegar o nosso tempo e nós seremos glorificados. Não vai dar para comparar. A glória que será revelada aos santos de Deus farão as tristezas deste mundo parecerem um breve sussurro, um ventinho. Isso que hoje é uma ventania na sua vida, quando você ser glorificado, quando o seu corpo for transformado à imagem de Cristo, esse temporal vai parecer uma leve e momentânea brisa.